Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, já citados no início da celebração, a equipe de liturgia da Renovação Carismática Católica e o coral, parte do coral Santa Cecília, que devido ao distanciamento, não puderam vir todos, mas que estão animando a nossa celebração. Aos demais irmãos e irmãs aqui presentes, ou aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. No dia de ontem, lá em Mormaço, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, após 5 anos e 7 dias sem uma ordenação sacerdotal, a Diocese de Cruz Alta ordenou então um novo presbítero, um novo sacerdote. Vejam bem, após 5 anos e 7 dias sem haver uma ordenação. Dia de alegria, dia de festa, mesmo que nesse espaço de tempo, mas enfim, a gente conseguiu, Então estamos também rezando, incentivando, colaborando e acreditando nas vocações. Há uma crise vocacional, é fato, existe, mas ainda tem os heróis ou aqueles que sobrevivem à caminhada, que se tornam assim heróis para conseguir então, graças ao chamado do Senhor, exercer o ministério e ajudar. E claro, hoje celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Encerramos o ano litúrgico, o ano A. E no próximo domingo será o primeiro domingo do Advento, um novo ano litúrgico, início da preparação para o Natal. E claro que se a gente for perceber, do início ao fim do ano litúrgico, é na verdade sempre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês podem ver, olhar aqui através desse ícone, dessa pintura, desse ícone, representando assim então este Cristo Rei do Universo. O texto do Evangelho nos apresenta Jesus como Filho do Homem. Filho do Homem aqui é um título messiânico que o povo de Israel usava, e tem como referência o livro do Deuteronômio, o livro do profeta Daniel, que eu errei, então é o livro do profeta Daniel, E Jesus por assim dizer, é o único a quem foi dado o poder, a glória e o reino. Então quando Jesus usa esse termo, ele está se referindo a si mesmo. Ele está se identificando como sendo o Messias. E o início do Evangelho nos mostra Jesus sentado no seu trono. E o que ele está ali fazendo? Separando, botando as ovelhas no lado direito e os cabritos no lado esquerdo. As ovelhas aqui representam os homens e as mulheres de todos os tempos que foram ou que são hoje justos. Estes serão sempre colocados à direita. Os cabritos, que estão do lado esquerdo, representam os condenados. O motivo dessa divisão é certamente porque para o redator, as ovelhas são consideradas como animais valiosos. Então o tema das ovelhas e dos cabritos é provavelmente
uma reminiscência do livro do profeta Ezequiel, tema da primeira leitura de hoje. O momento da morte, a hora do julgamento, é então comparado ao declinar do dia. Jesus virá em pessoa. Isso vejam bem, no último dia, no fim dos tempos. Nós estamos aqui falando de fim do mundo, fim dos tempos. Jesus virá revestido de sua dignidade, de sua glória real, como Senhor da história e o juiz do universo, do mundo. Mas aí a gente pode assim se perguntar, mas padre, qual é o critério que Jesus, este rei, usará para botar as ovelhinhas para um lado e os outros bichinhos ali para outro, os cabritos no caso. O assento de Jesus é colocado sobre o homem e suas necessidades. Ou seja, observa-se a identificação do juiz com os necessitados. Por isso que no Evangelho diz, eu tive fome, tive sede, era peregrino, estava nu, adoeci, estive na prisão. Então a mensagem é essa, é clara. Todo aquele que se fechar sobre si mesmo e se omitir de socorrer e servir o seu irmão necessitado, age contra a vontade de Jesus. E neste mundo moderno que vivemos, quantas pessoas que estão apenas vivendo a sua vida voltados para si mesmo, estando bem, tendo tudo, tendo geladeira cheia, não estão nem aí com os demais. E vejam ali que o próprio Filho de Deus foi aquele que tornou-se esse homem, este servo, se fez servo. Serviu os mais humildes, os pequeninos, os seus irmãos. Então ali para ele reinar é servir. Eu sei que se nós formos falar em reinado ou monarquia, nós temos muito bem claro na nossa mente, muita força de expressão. Vem à nossa mente a rainha da Inglaterra, nós temos o nosso sistema presidencialista, tudo bem, vamos dizer que tudo bem organizado. Presidente, executivo, tem o presidente do Congresso, né, o legislativo, e temos o poder, o presidente do STF. Né, então são os três poderes, está organizado. Se a gente tentasse colocar um paralelo, não chegaríamos ao que é, porque aqui é um reinado de serviço, é humilde, não é de poder, apenas pelo poder. Então o que ele nos pede é que possamos segui-lo por esse caminho, ou seja, olhando para Jesus, nós vamos construindo um reino de Deus que está a serviço, que está atento ao clamor dos necessitados. Por isso que nós, como cristãos católicos, nós temos esse olhar para os nossos irmãos e irmãs necessitadas, para aqueles que sofrem, ou para aqueles que são perseguidos, ou como nós ouvimos, lamentavelmente, em pleno século XXI, o que aconteceu, né, com aquele homem lá no mercado em Porto Alegre, né? Para que tanta violência, né? Para que matar uma pessoa? Isso é perder o valor e o sentido do outro como irmão. Com o diálogo tu resolve tudo, né? Deveria, né, resolver as coisas, né? Então olhem só quantas coisas ainda seguem erradas acontecendo num mundo que se torna cada vez mais violento. Por isso tenhamos sempre consciência de que tudo o que fizermos ao nosso próximo, imagem de Deus, aparecerá no último dia. O que vocês pensam que acontecerá para aqueles dois seguranças que mataram um irmão? Vocês acham
que aqueles dois homens poderão ser considerados ovelhinhas? De que lado eles estarão no último dia? Tudo bem que eles vão ser presos, sei lá, a justiça vai ver se tiveram realmente errado ou não, mas eles mataram uma pessoa. E eu digo com toda clareza, eles nunca estarão no lado das ovelhinhas. A não ser que se convertam muito, né? E que o processo realmente seja muito profundo. Não sentarão ao lado direito. E assim vale para qualquer outro que comete crimes, a corrupção desenfreada que existe por aí. Não, jamais serão os corruptos ovelhas. Jamais serão os corruptos ovelhas. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos saber o bem que nós praticamos. E quem pratica o bem está com Deus. Obviamente, eu não preciso dizer o contrário disso. Quem pratica o mal, quem mata, quem rouba, quem é corrupto, ele não vai estar com Deus. Vai estar com o capeta, vai estar com o outro. E é isso que a gente tem visto na sociedade. Eu, quando eu vi aquela cena, ainda voltando lá naquele mercado, eu digo, parece que o capetinha, parece que possuiu aqueles dois homens lá. Porque fazer aquilo não é humano. Não pode partir de um homem ou uma mulher de sã consciência. Mas independente se fosse com ele, fosse com qualquer outra. Né? Às vezes nós temos tantos outros casos piores por aí, né? Então, para o cristão, a prática das obras de misericórdia deriva, antes de mais nada, de uma relação autêntica com Deus. Porque quando existe uma relação com Deus, você olha para o outro como sendo teu irmão. E se o outro é o meu irmão, eu não vou fazer nada contra ele. Posso, com toda certeza, discordar de A, de B, de C. Tenho minhas ideias. Todos nós temos aqui as nossas formas de pensar, né? E claro que existem as formas corretas de julgar, de agir, né? Mas eu jamais vou partir para as vias de fato, porque eu não vou ser uma pessoa tão, digamos, atrasada, primitiva, retrógrada. Eu vou tentar sempre fazer as coisas pelo diálogo. E aí, para já ir encerrando, eu quero trazer um exemplo de um santo da igreja. São Francisco de Assis. Tem um episódio muito expressivo, muito significativo na vida deles, e que eu gostaria que vocês gravassem esse episódio. Quando São Francisco estava ali no processo de conversão, ele se encontrou com um leproso no campo. Então, depois de vencer o receio, porque os leprosos, já desde a época de Jesus, eram afastados, iam para a quarentena, só que era uma quarentena definitiva. E então eles ficavam longe da cidade. E Francisco, o que ele faz? A cavalo, toma coragem, desce do cavalo, dá uma esmola para aquele leproso, e depois ele beija o doente. Fez a sua parte, levantou-se, voltou para o cavalo, e ele dá uma olhada para trás, aquela última olhada que tu dá para a pessoa, que a gente acaba às vezes olhando, né, para despedir-se definitivamente dele. Mas ele não enxergou mais ninguém. Sumiu aquele leproso, que ele recém tinha beijado. Por que sumiu? Porque era o próprio Jesus Cristo que fora ao seu encontro. É Cristo que se identifica com os mais pobres.
os necessitados. Então, muito cuidado se alguém vai um dia cometer o lapso de botar alguém a correr da porta da sua casa que te pede um prato de comida ou te pede um dinheiro. Pode ter a certeza que às vezes ali pode estar um anjo de Deus disfarçado de pedinte. Como aconteceu com São Francisco, o próprio Jesus veio ali. E aí a gente sabe como é que foi depois a vida de São Francisco. Porque não adianta às vezes ter um discurso bonito, mas dali a pouco dar um pontapé. Não adianta ficar às vezes, né, a gente tem que dar o exemplo. Eu sei que às vezes são muitas pessoas que batem a nossa porta e pedem. Mas jamais devem sair dali, não é isso que vocês aqui, alguns são italianos. Bom, o italiano diz, ninguém sai da nossa casa sem sair carregando alguma coisa. Não era assim? Por favor, me digam, confirme. Eu conheço vários italianos que dizem assim, Deus o livre, alguém sair da casa, tem que levar nem que seja um pão, tem que levar nem que seja uma perna de salame, né? Porque ninguém sai de mãos vazias. Não era assim que os nossos pais faziam? Lá no interior de Espumoso, meus pais, quando viviam, a mãe ainda vive lá, né? Mas eu cresci vendo meu pai sempre acolhendo os andantes, os pedintes. E se alguém chegasse mesmo perto do meio-dia, sempre era convidado para participar da nossa mesa junto na refeição. Não importa se era o doutor ou era aquele andarilho, que às vezes eu dizia, o andarilho está meio fedidinho, né? Não, precisava de um banho primeiro, né? Nunca deixou ninguém sair dali. Porque mesmo meu pai também contava que um grande fazendeiro de Soledade, acho que não tinha aquela época das léguas e léguas de terra, quando chegou na sua casa, naquela região chamava os monges, né, os andarilhos, e pediu poço, a fazendeira disse sim, deixa que ele vá lá para o galpão. E aí depois mandou o empregado, leve lá um prato de comida com bastante banha, para dar uma bela de uma dor de barriga nessa criatura. No outro dia, ao sair, o andarilho foi lá, chegou perto da fazendeira, e ele disse, olha, muito obrigado pelo pouso, muito obrigado pela comida, e aquele excesso de banha que a senhora colocou no meu prato, um dia a senhora não terá nem aquilo para comer no fim da sua vida. Resumindo, aquela fazendeira toda poderosa morreu pobre e por, vamos assim dizer, se castigo ou não, todos os seus familiares consequentemente morreram pobres, pobres, pobres mesmo. Então muito cuidado quando a gente trata alguma pessoa que nos aborda e que nos pede. Sempre a gente vai ter uma moedinha, um dinheirinho, 1 quilo de arroz, um pedaço de pão, um sanduíche. Para encerrar então, irmãos e irmãs, eu não quero me delongar aqui, hoje é a festa de Cristo Rei, mas esses exemplos nos ajudam a realmente entender. E aqui eu não estou inventando nada disso, são coisas que realmente aconteceu com São Francisco, mesmo essa história que meu pai contava, realmente não é apenas um conto, é um fato que ele mesmo presenciou. Então peçamos à Virgem Maria que nos ajude a seguir Jesus, nosso Rei, como Ele se fez e dar esse testemunho com a nossa existência. Assim nós poderemos ser contados entre as ovelhinhas do Senhor, porque que bonito é que a gente possa um dia ouvir de Jesus, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino eterno. É isso que todos nós queremos. Todos nós queremos participar da grande festa do Senhor. Mas para isso, enquanto nós aqui peregrinamos, devemos seguir ajudando a construir este reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.